Olá, pessoal! Estamos nos preparando para o retorno das nossas atividades presenciais, mas para isso devemos estar fortalecidos e engajados com medidas importantes que nos apoiarão a segurança e prevenção contra a Covid-19. Esta videoaula vai nos ajudar a aplicar e seguir essas medidas, para que possamos retornar a esse novo normal de forma mais segura. Vamos lá? Para iniciar, vamos definir essa nova doença. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que causa infecções respiratórias. Descoberta em dezembro de 2019, após casos registrados em Wuhan, na China, espalhou-se rapidamente pelo mundo e em março de 2020, o surto da doença foi definido pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. Na maioria dos casos, a transmissão ocorre por meio de gotículas respiratórias de pessoas infectadas, mas o contágio também pode ocorrer por meio de contato com superfícies ou objetos usados por uma pessoa infectada. 80% das pessoas infectadas apresentam sintomas leves, como tosse seca, cansaço, febre, além de outros sintomas de um resfriado comum. Porém, casos mais graves podem evoluir com pneumonia, febre alta e dificuldade para respirar. Os casos graves são mais comuns em pessoas com mais de 60 anos ou com doenças crônicas como diabetes, hipertensão e asma. Mas cuidado! Existem casos fatais em pessoas jovens e sem doenças pré-existentes. Para a Covid-19, ainda não existe tratamento e nem vacina. Por isso, é extremamente importante que tomemos algumas medidas de prevenção para evitar a contaminação. A primeira delas é o uso de máscara de proteção. O uso da máscara é obrigatório para todos os profissionais, alunos e visitantes. Portanto, não será permitido o acesso ou a circulação de pessoas em todas as dependências da casa, incluindo áreas administrativas, sem que estejam utilizando a máscara. Você receberá uma máscara descartável. Não repita o uso e nunca compartilhe sua máscara. Faça o descarte e a troca sempre que estiver úmida ou suja. Além do uso da máscara, outras medidas são importantes para evitar a contaminação. Sempre utilize a máscara e mantenha uma distância segura de 1,5 m. Ao tossir ou espirrar, utilize o antebraço ou um lenço descartável de papel. Não toque o rosto, principalmente os olhos, o nariz e a boca. Higienize suas mãos com frequência com álcool gel ou água e sabão. A higienização das mãos é uma medida extremamente eficaz e, por esta razão, é nossa principal aliada para evitar a contaminação e disseminação da Covid-19. Existe uma técnica que garante a higienização correta para a eliminação de sujidade e bactérias. Quando você utilizar água e sabão, inicie molhando as mãos e aplicando o sabão. Esfregue as palmas, o dorso, entre os dedos, esfregue os polegares, esfregue o dorso dos dedos simulando uma concha com as mãos e, por último, a ponta dos dedos. Enxague as mãos e seque com papel toalha. Quando você utilizar o álcool gel, inicie aplicando o produto. Em seguida, esfregue as palmas, o dorso, entre os dedos, esfregue os polegares, esfregue o dorso dos dedos simulando uma concha com as mãos e, por último, a ponta dos dedos. E deixe as mãos secarem naturalmente. Além dessas medidas que acabamos de ver, existem outras ações de segurança que compreendem medidas de segurança e procedimentos padrão. Dentre elas estão medidas com o ambiente físico. Um novo layout foi definido para as salas de aula, com definição de regra para distanciamento seguro e disponibilização de equipamentos de segurança coletivos. Medidas nas entradas e saídas. As entradas e saídas serão feitas de forma gradual, preconizando um distanciamento seguro para evitar aglomeração. Além disso, será obrigatório o uso de máscara e a temperatura será verificada na entrada. Com relação aos intervalos, novos horários serão definidos, baseados em escalas por turmas e regras para a utilização das áreas comuns. Já em relação aos procedimentos padrão, temos
Procedimento de higienização de mãos, que foi definido com base nos direcionamentos da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. Higienização de superfície. Um estímulo da cultura de autocuidado. Conscientização sobre a responsabilidade individual e coletiva e incentivo ao procedimento de higienização das superfícies utilizadas quando necessário. Com relação à higienização de ambientes, foi definido um procedimento padrão para a higienização e desinfecção do local, assim como a disponibilização de equipamentos de proteção individual e compra de produtos químicos específicos para garantir a eficácia dos procedimentos. Mediante isso tudo, qual é o seu papel? Todos nós temos papéis importantes, como ser exemplo, ser orientador e ser guardião. Sendo exemplo, nossa conduta influenciará o comportamento dos nossos alunos. Por isso, é tão importante que neste momento sejamos fiéis às medidas de segurança. Sendo orientador, ao se deparar com algo em desacordo com as nossas normas e regras, o profissional deverá orientar os envolvidos e, se necessário, apresentar os documentos e regulamentações que orientam as condutas adequadas. Alguns profissionais serão convidados por seus gestores para atuarem como guardiões e estarão atentos ao cumprimento das medidas de segurança. Porém, somos todos responsáveis por garantir o cumprimento dessas medidas. Faz parte do nosso novo papel na sociedade. Além de todas essas medidas, existem algumas ações que são específicas da equipe de higiene. Limpar e higienizar todo o ambiente, incluindo paredes, janelas, pisos, móveis, antes do início das aulas. Realizar regularmente a limpeza e desinfecção dos objetos e das superfícies de alto contato dos ambientes, como maçanetas, corrimões, bebedouros, equipamentos de educação física, entre outros. Para realizar os procedimentos de limpeza e higienização, utilize detergente neutro, álcool a 70% ou hipoclorito de sódio. Para a realização desses procedimentos, é fundamental a utilização de alguns equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, o avental. O avental irá protegê-lo no contato com fluidos orgânicos e contra a umidade gerada pelo aerossol e respingos provenientes dos procedimentos de limpeza. Deve ser usado no procedimento de higienização e desinfecção de artigos e superfícies, protegendo a roupa contra a umidade. A máscara descartável. A máscara descartável utilizada é a PFF1. Apesar de ser um equipamento próprio para o momento da diluição de produtos químicos, esta máscara também o protegerá contra a transmissão do coronavírus. Óculos de proteção. Deve ser utilizado no momento da diluição de produtos químicos. As botas devem ser utilizadas nas atividades de lavagem em geral. E as luvas de borracha, que devem ser utilizadas para a proteção das mãos e estão disponíveis em duas cores. A verde, usada em superfícies onde a sujidade é maior, como lixeiras, pisos, banheiros, e a amarela, usada em mobiliários como mesas, cadeiras, paredes, portas, portais, pias e etc. Algumas observações importantes. As áreas desocupadas por 7 dias ou mais necessitarão apenas de limpeza de rotina normal para a reabertura, pois o coronavírus não demonstrou sobreviver em superfície por tempo maior. Reforce a limpeza e a desinfecção em superfícies e objetos que frequentemente são tocados, como mesas, maçanetas, interruptores, bancadas, telefones, teclados, banheiros, torneiras e pias e telas de toque. Essa tabela será disponibilizada para que você a utilize como um guia na rotina da higienização diária. Nela, você encontrará a frequência das higienizações e observações importantes para cada local. Agora, vamos reforçar algumas orientações gerais. Comece reunindo e organizando todo o material necessário para a limpeza. Inicie a limpeza pelo mobiliário com solução detergente para a remoção da sujidade. Para a limpeza das portas e maçanetas, utilize solução desinfetante. Realize a limpeza do banheiro iniciando pela pia, vaso sanitário e, por último, o piso e os ralos. Não se esqueça de limpar o dispositivo do papel toalha, o porta-papel higiênico, o porta-sabão, o espelho, a válvula de descarga, as torneiras, interruptores de luz e maçanetas. No final, realize a higienização dos baldes, retire as luvas e lave suas mãos. Lembre-se, as lixeiras devem ser higienizadas sempre que retirar os lixos e trocar o saco plástico. É importante que você saiba que, além das medidas que já falamos até aqui,
a Associação Congregação de Santa Catarina se preparou com outras ações. Para retornar às atividades, a ACSC tem adotado medidas de segurança para todas as nossas casas. Mesmo não sendo uma tarefa fácil, esse novo normal é imprescindível para garantir a segurança e saúde dos nossos colaboradores, alunos e suas famílias. E assim, poderemos dar continuidade ao legado de Madre Regina Protima. Acolher e cuidar do ser humano durante todo o ciclo da vida. Algumas dessas ações são campanhas de comunicação envolvendo o público interno e externo, a fim de garantir o maior número de informações e orientações para a segurança de todos. Treinamentos para 100% dos profissionais, com orientações do protocolo de segurança. Elaboração do protocolo de saúde e segurança, que define um plano para a retomada das atividades escolares presenciais. Este é um material dinâmico e pode sofrer alterações. Por isso, sempre que tivermos novas atualizações, compartilharemos com todos. Precisamos manter o otimismo e resgatar a energia que nos deixou neste período de isolamento. Vamos juntos construir o melhor caminho para esse novo normal. Devemos seguir sempre adiante. As pedras que hoje atrapalham nossa caminhada, amanhã enfeitarão nossa estrada.